Sejam bem-vindos ao meu canal Vivendo com Propósitos. Eu me chamo Silane. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para receber os próximos conteúdos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre gratidão, que é algo que precisamos praticar constantemente. Não somente nos momentos que estamos passando por dificuldade, mas principalmente naqueles momentos em que tudo vai bem, que é nesses momentos que nós nos esquecemos, nos afastamos de Deus, achamos que eu não preciso buscar, tá tudo bem, tá tudo certo, mas é aí que o perigo mora. E nós precisamos ter essa disciplina, né? Sermos gratos por aquilo que Deus fez, sermos gratos pelos livramentos que Deus nos dá. O Espírito Santo ontem ministrou algo muito forte no meu coração acerca da gratidão. E esses dias, assim, eu estava ouvindo uma pregação que falou, assim, uma palavra que me chamou muita atenção. Que muitas vezes nós nos embriagamos com as bênçãos que Deus nos dá. Mas por que nos embriagamos? Porque é nítido, gente, quando a gente recebe algo que a gente está buscando muito tempo, a gente se alegra, né? A gente fica muito feliz. Nossa, é maravilhoso você receber algo que há tanto tempo você busca em oração, em jejum, e você recebe. O primeiro sentimento que você vai expressar é a alegria. Finalmente, glória a Deus, eu venci, eu conquistei, eu fui curada, eu prosperei. Mas quando nós recebemos, em vez de nós nos aproximarmos mais de Deus, nós nos afastamos dele. Porque antes nós mantínhamos uma vida de oração, de jejum, porque nós queremos tanto receber algo que a gente se esforça mais, a gente busca mais, a gente se entrega mais. Mas quando nós recebemos, nós nos acomodamos, descansamos, achamos que não precisa mais, né? Já recebi, já tenho o que eu pedi, então para que eu vou orar, para que eu vou jejuar? E o Espírito Santo ontem ele trouxe algo muito profundo no meu coração. Quando eu vou estudar a palavra, eu sempre convido o Espírito Santo. Então, se você não tem esse hábito, quando você vai ler a Bíblia ou fazer o seu estudo, tem esse hábito de sempre, antes de você começar, você convida o Espírito Santo para estar ali com você, se assentar com você, para que ele possa te ensinar. E quando eu terminei essa oração, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, que fala sobre a gratidão, que foi um cântico que Davi fez a Deus pela gratidão, da proteção que Deus deu a ele, pelos livramentos. E muitas vezes nós esquecemos disso, gente. E isso está escrito lá no Salmo 124, no versículo 2, que diz: Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. E então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa a nossa alma. E o Espírito Santo ministrou algo muito forte. Me fez lembrar de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E é bom, gente, a gente constantemente lembrar daquilo que Deus fez, das vitórias, das bênçãos recebidas, dos livramentos, para que nós não venhamos perder esse hábito, né, de sermos gratos, de reconhecermos que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. E o Espírito Santo me fez lembrar, como o salmista Davi disse, se não fosse o Senhor, eu teria sido entregue ao inimigo, eu teria sido como presa nas mãos dos inimigos. Parei assim para analisar, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado quando eu estava com depressão. Eu passei por uma depressão muito profunda. E nesse momento de depressão foi um momento assim que eu mais tive a ciência de que Deus estava comigo. E se não fosse Deus que estivesse comigo, porque no momento que eu me senti sozinha, fisicamente, mas espiritualmente eu sentia muito forte a presença de Deus ao meu lado. Se não fosse Deus que estivesse comigo, o inimigo teria me destruído, a depressão teria me consumido. E eu não estaria aqui hoje, depois de 3 anos
que eu fui curada da depressão e hoje estou aqui porque foi a mão do Senhor que esteve comigo. Foi Deus que estava ao meu lado. E o salmista Davi disse: a nossa alma escapou como o pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então aqueles laços que me prendiam na depressão, ele se quebrou e eu pude sair daquela armadilha de Satanás. Eu pude me livrar daquelas correntes que me prendiam. E a gente sabe que se nós estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. E infelizmente nós, diante do descanso, diante dos momentos bons, nós nos esquecemos que se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, nós jamais teríamos conseguido. Nós precisamos ter essa ciência constante para ir. Se não fosse o Senhor, eu teria morrido. Se não fosse o Senhor, eu teria sido consumida pela depressão, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, pelo desespero. Mas o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor está ao meu lado. Por isso, os laços se quebraram, as correntes se quebraram. Aquilo que me mantinha presa foi quebrado. E nós escapamos como um pássaro. Nós hoje nos sentimos livres, porque foi o Senhor que fez tudo isso por nós. Não foi a nossa força, não foi o tanto do meu esforço, não foi mérito meu, não. Tudo foi pela misericórdia, tudo foi pela graça, pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, que muitas vezes realmente nós nos embriagamos com aquilo que Deus nos dá, com as bênçãos que Deus nos dá. Em vez de a gente se aproximar mais de Deus, a gente se afasta, porque a gente acha, tá tudo bem, vou buscar para quê? Tá tudo bem, vou jejuar para quê? Não, Deus não é um remédio que a gente busca somente no momento da necessidade. Deus não é aquele remédio que quando eu tô com dor eu vou lá na prateleira e pego para passar a dor. Ele quer ter um relacionamento conosco diário. Quando o Espírito Santo terminou de ministrar, falei, chamei a família, compartilhei com os meus filhos, com meu esposo, falei, vamos revisar algumas coisinhas aqui, porque o Espírito Santo está falando. E nós precisamos acertar algumas coisinhas aqui. Porque quando a gente está passando dificuldade, todo mundo ora, todo mundo jejua, todo mundo se consagra, mas quando tudo está bem, todo mundo se esquece, todo mundo vai viver a sua vida. E Deus fica lá, esperando, né? Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele disse, eu nunca te deixarei. Mas nós facilmente nós deixamos Deus, porque queremos nos saciar com aquilo que nós recebemos, né? E a partir de hoje as coisas vão mudar. Nós precisamos sermos disciplinados, se precisamos, como servos e servas do Senhor, precisamos ter essa disciplina de ensinar os nossos filhos acerca da gratidão. Porque se nós não formos fiéis ao Senhor no pouco, como é que Ele vai nos confiar muito? Se nem mesmo somos gratos naquilo que nós recebemos, naquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Então nós precisamos parar para ir, Senhor. Se não fosse o Senhor, eu estaria aqui. Se não fosse o Senhor, o inimigo já teria me destruído. Gente, porque o diabo, o maior desejo dele é nos ver destruídos, é nos destruir. Mas por que ele não faz isso? Porque Deus está ao nosso lado, porque Deus nos guarda, porque Ele nos livra, Ele não nos permite que o inimigo nos destrua. E glória a Deus pela misericórdia do Senhor. Então tenha essa ciência. Se não fosse o Senhor, você não estaria vivo. Se não fosse o Senhor, você não teria esse trabalho, não teria esse emprego, não teria essa família. Se não fosse o Senhor, você não teria saúde, não teria paz. Mas glória a Deus, que bendito seja o Senhor que não nos deu por presa ao inimigo. E é isso, gente. Se essa palavra edificou a sua vida, já curte aí, já se inscreve e Deus abençoe a sua vida.